Boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos e minhas queridas. Como que vocês estão? Espero que todos e todas estejam bem. Bom, para quem não me conhece, prazer conhecê-los. Eu me chamo Ney, sou professor de Química, tá? Galera, e hoje eu estarei falando de um assunto super, hiper, mega interessante com vocês, tá? Na aula passada, eu passei um material para vocês sobre uma introdução geral, né, ao histórico dos modelos atômicos. Nesse material vocês puderam apreciar um pouco das ideias de John Dalton, químico inglês, a respeito da composição da matéria. Bom, só que eu senti a necessidade, pessoal, de voltar um pouco na história e falar sobre as leis ponderais. Na verdade, eu já tinha pedido para vocês fazerem um fichamento desse capítulo no livro de vocês que trata desse assunto, mas eu acho que é preciso que eu explique algumas coisas para vocês para que fique bem esclarecido, tá? Então, a aula de hoje trata de leis ponderais. Por que leis ponderais? Porque são leis, pessoal, da química que tratam especificamente das quantidades de massa dos materiais, das substâncias. A palavra ponderal está relacionada a isso, está relacionada à questão de massa dos componentes de uma reação química, por exemplo. Tá? Então é por isso que se chama leis ponderais. Nós veremos que são duas leis, tá? E essas duas leis fazem referência à massa das substâncias em uma reação química. Perfeito? Nós, no decorrer dessa aula, falaremos especificamente sobre cada uma dessas leis. Beleza? Então, antes de falar especificamente dessas duas leis ponderais, eu vou voltar um pouquinho na história e falar sobre a teoria do flogisto, ou flogístico, como queiram. O que acontece, pessoal? Eu vou começar falando sobre essa teoria, para depois chegar, evidentemente, nas leis ponderais. E eu vou começar aqui com duas provocações. Nós temos aqui duas provocações, são duas perguntas. E no decorrer da aula eu vou responder a essas duas perguntas, beleza? Olha só, acompanhe a leitura comigo. Quando se queima carvão, pode-se verificar que a massa das cinzas restantes é menor que a massa inicial do carvão. Isso, pessoal, é um fato que vocês podem observar e podem replicar essa experiência em casa. Se você pegar o carvão e queimá-lo, o que você vai fazer? Faz o seguinte, antes de queimar o carvão, pesa o carvão. Depois que você queimar o carvão, pesa as cinzas que restaram da queima do carvão. Você vai verificar que a massa das cinzas é menor que a massa inicial do carvão. Tá, como explicar essa perda de massa? Primeira provocação. Não estou dizendo que isso daqui está correto nem que está errado, é uma provocação. Vamos com calma. Segunda provocação para vocês. Uma árvore regada apenas com água da chuva aumentava de massa, enquanto a massa de terra no local não diminuía. Como explicar o ganho de massa da árvore? Observem, pessoal, que nós temos aqui duas provocações. Na primeira, eu falo da perca de massa, tá? Essa perca de massa ela acontece em função da queima do carvão. E a segunda provocação ela é contrária. Ela fala sobre o aumento de massa. Só que detalhe, pessoal, essa árvore que está sendo regada apenas com a água da chuva aumenta de massa, só que em contrapartida, a massa da região ali onde essa árvore se encontra, ela não diminui. Então, da onde é que vem essa matéria para que a massa dessa árvore aumente? Então, como que eu vou explicar o ganho de massa da árvore? Interessante nessas duas perguntas. Bom, no decorrer da história, diversos estudiosos tentaram responder a esses questionamentos. E a teoria do flogisto é uma das teorias que vieram para tentar solucionar esses problemas, tá? Que surgiram aí no final dos anos 1600 e início dos anos 1700, aproximadamente. Tá? Então, o que acontece? Alguns estudiosos atribuíam as variações de massa observadas a um princípio inflamável, certo? Então, aquelas variações de massa, né, que são observadas, como naqueles dois exemplos que eu citei para vocês anteriormente, eram atribuídos ao quê? A um princípio que eles chamavam de princípio inflamável. Esse princípio inflamável
ele ficou conhecido como sendo a teoria do flogisto, tá? O cara que cunhou esse termo de teoria do flogisto foi um médico e químico alemão chamado Stahl, certo? Então, a teoria do flogisto explicaria essas variações de massa observadas, tá? Para Stahl, o que seria esse flogisto? O flogisto seria o princípio da combustibilidade. Toda vez que uma substância arde, ela perde flogisto. Então, a gente pode entender esse flogisto como sendo uma essência, certo? Que participa da queima das substâncias. Então, as substâncias elas possuem essa essência que nós chamamos de flogisto. Quando elas ardem, ou seja, quando elas queimam, ela libera esse flogisto. Com isso, ficava fácil de explicar o porquê que a massa das cinzas do carvão era menor do que a massa do carvão inteiro. Por quê? Segundo a teoria do flogisto, é porque o carvão ele contém em sua composição alguns componentes e um desses componentes é o flogisto. A partir do momento que eu tenho a queima do carvão, esse carvão vai perder flogisto. Consequentemente, a sua massa vai diminuir, certo? A princípio, dizia-se que o flogisto era um fluido imponderável, ou seja, invisível e sem massa. Percebam que aqui eu já tenho algumas contradições, porque o que acontece? A princípio, esse flogisto, essa essência, era um fluido imponderável. Como que ele poderia ser imponderável se ele era o responsável pela perca de massa da queima do carvão, por exemplo? Então, a princípio, eles achavam que esse flogisto era simplesmente um fluido imponderável, invisível, sem massa. Só que aí depois, com as observações, eles viram que se esse fluido fosse considerado imponderável, ele não era suficiente, ele não conseguiria, melhor dizendo, explicar a perca de massa em função da queima de alguns materiais. Então, o que pensaram? Poxa, então esse flogisto com certeza deve ter alguma massa, certo? Gente, é importante ressaltar aqui que eu estou me referindo ao final dos anos de 1600 e início dos anos de 1700. Nessa época histórica, a química como nós conhecemos hoje, ela ainda não era conhecida, galera, certo? Na verdade, essa ciência química, antes de se tornar química propriamente dita, ela era conhecida como alquimia. Talvez vocês já ouviram falar desse termo, alquimia. E o que acontece, pessoal? Na alquimia, no período da alquimia, os alquímicos, eles tinham... É claro que eles tiveram alguma contribuição para o desenvolvimento da química, várias substâncias, vários equipamentos de se trabalhar em laboratório foram desenvolvidos durante a época da alquimia. No entanto, galera, as ideias dos alquimistas elas eram permeadas muitas vezes por coisas que estão além do material, sabe? É aquela coisa bem mística ainda, bem rudimentar. Então, tipo assim, aquilo que eles não conseguiam explicar, aquilo que eles não conseguiam demonstrar, eles atribuíam a uma força, a alguma entidade desconhecida, perfeito? O que não acontece atualmente na química moderna. Ou você sabe explicar a coisa, ou você não sabe explicar a coisa. Se você não souber explicar um fenômeno, por exemplo, significa que ele não tem explicação? Não, significa que o ser humano ainda não conseguiu desenvolver uma explicação para aquele fenômeno. Perfeito? Mas nem por isso ele vai atribuir a alguma divindade, a alguma entidade. Olha só que absurdo nos termos atuais. Um fluido imponderável, invisível e sem massa, e não se tinha muitos detalhes sobre isso. A química atual, a química moderna, ela não trabalha com esses conceitos, certo? Mas para a época, final dos anos de 1600, início dos anos de 1700, essa teoria ela foi aceita, certo? E demorou-se muitos anos até que um químico, muitos vão dizer que é o pai da química moderna, é o cara que fez... É o divisor de águas entre a alquimia e a química, que a gente vai ver que em relação à primeira lei ponderal, ele conseguiu colocar em xeque essa teoria do flogisto. A palavra flogisto é derivada do grego
Phlogistos significa inflamável, certo? Então está relacionado com algo que está queimando, ou seja, que está em combustão. Então, segundo essa teoria, esse combustível poderia ser transmitido de um corpo para o outro, sabe? Como que isso acontecia? Eles não conseguiam explicar, mas a ideia que eles tinham era essa. Bom, então a partir dessa pequena explicação sobre a teoria do flogisto proposta por Stahl, vamos tentar responder aqueles dois questionamentos que eu fiz para vocês no início da aula. Lembra lá? O primeiro, quando se queima carvão, pode-se verificar que a massa das cinzas restantes é menor que a massa inicial do carvão. Como explicar essa perda de massa? Então, segundo a teoria do flogisto, como que eu explicaria isso? Bem simples, olha só, acompanha a leitura comigo. Caso o carvão fosse constituído por cinzas e flogisto, e, durante a sua queima, o flogisto fosse liberado, restando apenas as cinzas, seria possível explicar a diminuição de massa observada como consequência da perda desse flogisto. Então, com a teoria do flogisto, ficou fácil de se explicar o porquê que a massa do carvão iria diminuir quando este entrasse em combustão, ou seja, quando ele queimasse. Por quê? Então, perdeu o flogisto, simples assim. Mas para onde foi esse flogisto? O como que ele saiu? Não se sabia. A única coisa que se sabia e que se falava era isso. Não, ele tem flogisto e cinzas. Quando queima, fica a cinza e o flogisto sai. Ele é liberado, diminuindo assim a sua massa. Tá, perfeito. E aquela segunda provocação que eu deixei para vocês em relação à árvore que aumenta de massa, olha só. Uma árvore regada apenas com água da chuva aumentava de massa, enquanto a massa de terra no local não diminuía. Como explicar ganho de massa? Lembra lá para vocês que eu falei aqui, que segundo essa teoria, esse combustível poderia ser transmitido de um corpo para o outro? Então, essa ideia vai entrar na resposta desse questionamento aqui. Então, Stahl considerava que o flogisto estabelecia uma ligação. Olha só que loucura! Estabelecia uma ligação entre os diversos reinos, como o animal e o das plantas, por meio de um ciclo. Assim, ao morrerem, animais e plantas transmitiam ao solo o flogisto, que seria então transmitido às plantas que crescem nesse solo e aos animais que delas se alimentam. Pronto, está explicado. Né? O como que a árvore ela consegue aumentar a sua massa recebendo apenas água da chuva e sem diminuir a massa da terra ao redor do local onde ela se encontra. Né? Por quê? Porque esse flogisto estabelecia uma ligação entre os diversos reinos, né? Animal, das plantas, enfim. E a partir desse ciclo, né? Quando, por exemplo, os animais ou as plantas morressem, esse flogisto ele seria liberado para o solo, certo? E aí, por exemplo, aquela árvore ela poderia absorver o flogisto do solo. Perfeito? Só que em 1772, um questionamento abalou essa teoria do flogisto. Olha só, foi observado em 1772 que a queima de determinados materiais, como o estanho metálico, resultava em aumento de massa. Opa, como assim? Nós vimos lá no início da aula que se você queimar o carvão, a cinza vai ter uma massa menor, uma massa inferior ao carvão. Agora, eles estão dizendo, foi observado aqui que alguns materiais ocorrem ao contrário, né? Então eu vou queimar algum material e a massa resultante dessa queima vai ser superior à massa inicial, né? E é aí que ele fornece o exemplo do estanho metálico. Bom, então a teoria do flogisto até então não conseguia explicar isso. Só que aí o que acontece? Eles fizeram uma extensão à teoria de Stahl. Eles conseguiram, né, fazer um malabarismo intelectual de modo a fazer com que essa ideia se encaixasse dentro da teoria do flogisto. Então o que eles diziam para explicar esse fato? O flogisto apresentaria massa negativa. Como assim? Assim, ao perdê-lo, o material resultante apresentaria massa maior que a amostra original. Então, observem que existiria aqui, segundo essa ideia, dois tipos de flogisto. Um flogisto de massa positiva, certo? Exemplo do carvão mineral, queimou, perdeu o flogisto, a massa diminuiu.
E um segundo tipo de flogisto, que, né, no caso, estaria presente, por exemplo, no estanho metálico. Um flogisto de massa negativa. Ou seja, você tem o estanho metálico queima, perde flogisto. Como o flogisto tem massa negativa, o estanho metálico aumenta a sua massa. Percebam o malabarismo intelectual que eles fizeram para fazer com que essa ideia coubesse dentro da teoria do flogisto. Uma observação interessante, galera, quando a gente trata desses assuntos, é o seguinte. A proposta de explicações para esses fatos mostra que o trabalho científico pode envolver observação das propriedades dos materiais, experimentação, elaboração de leis sobre tais propriedades e de teorias que as expliquem. As leis e teorias científicas podem ser reformuladas à medida que se desenvolvem as investigações e novos fatos entram em discussão. Existe uma frase, galera, que eu gosto muito e que resume bem o que eu estou colocando aqui para vocês. Que não tem problema algum você mudar a sua concepção, mudar a sua opinião, mudar o seu posicionamento frente a novas evidências. Então, uma coisa é você conhecer X sobre um assunto e ter uma opinião. Daí, do nada, aparecem novas informações sobre aquele determinado assunto. Agora você não sabe mais só X sobre aquele assunto. Você sabe X ao quadrado sobre aquele assunto. Quando isso acontece, não há problema algum em você mudar a sua concepção frente àquilo que você acreditava. Isso faz parte do processo evolutivo do ser humano. Isso faz parte do processo evolutivo da própria ciência. A ciência, ela não é uma coisa estática, parada, fechada. Não, que essa aqui é uma lei científica, pronto e acabou, é assim, pronto. Não. A ciência, pessoal, o conhecimento científico, ele é construído a partir dos embates entre ideias, certo? E na medida em que as pessoas vão colocando novos fatos, né, nas discussões, as leis, as teorias, elas podem ser reformuladas, perfeito? Bom, então, feito esse adendo aí, vamos falar das leis ponderais propriamente ditas. Eu falei da teoria do flogisto, certo? E agora eu vou falar da primeira lei, perdão, da primeira lei não. Vou falar da lei da conservação das massas, ou mais conhecida como lei de Lavoisier. Um químico francês, tá? Antoine Laurent Lavoisier. Ele é muitos dizem, há controvérsias, é claro, mas muitos consideram Lavoisier como sendo o cara que dividiu a química em duas. Você tem a química antes de Lavoisier, você tem a química depois de Lavoisier. A química antes de Lavoisier é chamada de alquimia. Lembra que eu falei para vocês? Aquela questão mística, enfim. E aí muitos vão dizer, portanto, que o Lavoisier é o pai da química moderna. E aí é justamente em contraposição à teoria do flogisto que Lavoisier ele começa, né, a ser colocado com esse status. Bom, eu vou ler aqui o que seria essa lei da conservação das massas. Nada é criado e pode-se considerar um princípio geral que em toda operação existe uma quantidade igual de matéria antes e após a operação. Que a qualidade e a quantidade dos constituintes são as mesmas e o que acontece são apenas mudanças, modificações. Certamente vocês já ouviram aquela seguinte frase, linda, que eu amo, inclusive. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Na verdade, essa frase que eu acabei de falar para vocês é uma síntese da primeira lei, da lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, certo? Então, eu gostaria que vocês observassem que nesse enunciado de Lavoisier, a ideia que eu tinha comentado com vocês sobre a teoria do flogisto, ela está sendo colocada em xeque. Eu vou explicar como que ele fez para chegar até aqui, mas observem a diferença entre a teoria do flogisto e a lei da conservação das massas. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que Lavoisier considerava o seguinte: eu tenho a reação química. Se o carvão queima, a sua massa ela não vai nem aumentar e nem diminuir. Se o estanho queima, a sua massa não vai nem aumentar nem diminuir, vai permanecer a mesma. A massa ela vai se conservar. Por isso que se chama lei da conservação das massas, porque a massa ela se conserva. Ah, professor, mas como que isso é possível? Eu peguei um bombril em casa
aferi a massa do bombril, queimei o bombril, aferi a massa do bombril após a queima e percebi que as massas mudaram os seus valores. A queima fez com que a massa do bombril aumentasse. Sim, se você fizer isso na sua casa, de fato isso vai acontecer. Ah, mas então como é que essa lei de Lavoisier faz sentido, pessoal? É porque existe uma coisa que nós ainda não considerávamos no tempo dos alquimistas, no tempo dos adeptos à teoria do flogisto. As reações químicas, eles não faziam em ambiente controlado. Ou seja, eles faziam num recipiente, num ambiente aberto. Mas, para que essa lei de Lavoisier, essa lei da conservação das massas, ela faça sentido, é preciso que você faça as suas experimentações num ambiente fechado, certo? Se você fizer esses experimentos que eu falei para vocês num ambiente fechado, você verá que, de fato, a massa não vai nem aumentar e nem diminuir. Ela vai se manter constante. Ou seja, ela vai se conservar. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Pode-se considerar um princípio geral que em toda operação existe uma quantidade igual de matéria antes e após a operação. Então eu tenho uma reação química. Então eu tenho antes da reação química uma massa, depois da reação química outra massa. Essas duas massas, antes e depois da reação, elas são iguais, certo? E ele acrescenta uma coisa ainda muito importante, que depois vai ser retomado lá na teoria atômica de Dalton. A qualidade e a quantidade dos constituintes são as mesmas. E que o que acontece são apenas mudanças, modificações. Ou seja, em uma reação química, eu não vou criar átomos, eu não vou destruir átomos. Eu vou ter os mesmos átomos na mesma quantidade, exatamente na mesma quantidade. O que vai mudar então? As formas como esses átomos se combinam entre si. E a gente sabe que na medida em que eu mudo essa forma de combinação, eu mudo a substância, certo? É muito importante isso daqui que eu estou dizendo para vocês agora. Anotem isso daí, hein? Anotem, certo? Então, como é que Lavoisier ele chegou a essa conclusão? Então, em 1774, Lavoisier fez o seguinte experimento. Ele pegou estanho mais oxigênio, certo? E queimou. Processo de combustão. O oxigênio seria o meu comburente, o estanho é o meu combustível. Só um detalhe, gente. Não se esqueçam. O que tem... isso daqui a gente chama de equação química. Uma equação química não é igual a uma equação matemática, tá? Uma equação química, ela existe para representar uma transformação química. E como é que eu sei que está ocorrendo uma transformação? Em função dessa setinha aqui, ó. Estão vendo? Essa setinha aqui, ó, está indicando que ocorreu uma transformação. Perfeito? E aí é preciso que eu separe os dois lados da minha equação química. Antes da setinha e depois da setinha. Antes da setinha, eu chamo tudo que eu tenho, todas as minhas substâncias, de substâncias reagentes. Ou seja, são aquelas substâncias que estão reagindo. Perfeito? Depois que essas substâncias reagem, elas vão formar outras substâncias diferentes. Afinal, é uma reação química. Essas outras substâncias que são formadas, eu vou colocá-las depois da setinha. E essas substâncias elas são chamadas de produtos. Certo? Então eu tenho os reagentes, transformação, produtos. Esse mais aqui, pessoal, não tem o mesmo significado lá na matemática, por exemplo. Esse mais aqui, ó, ele está indicando que eu estou colocando em contato essas duas substâncias. Então eu coloquei o estanho e o oxigênio em contato. É isso que esse mais indica. Colocando essas duas substâncias em contato dentro de algumas condições específicas, haverá uma transformação. E essa transformação vai fazer com que eu tenha um produto diferente, uma substância diferente, que é o óxido de estanho, certo? E aí, Lavoisier fez isso, pessoal, em um ambiente fechado. E outra coisa muito importante, Lavoisier, ele era muito cauteloso, ele era muito cuidadoso em relação às medidas, ele era muito, mas muito preciso nas medições que ele fazia. Lavoisier, ele tinha um laboratório excelente, ele tinha recursos financeiros para isso, afinal, ele era filho de pais bastante ricos, ele era um cara que tinha bastante poder aquisitivo, bastante influência política, enfim. Então ele tinha recursos materiais
e financeiros para realizar um bom trabalho. E além de tudo isso que ele tinha, né, ao seu favor, tinha uma mente brilhante. E ele era muito, mas muito cauteloso, muito cuidadoso em relação a tudo isso. E aí, fazendo isso, certo? Medindo as massas dos reagentes, medindo as massas dos produtos, certo? E fazendo tudo isso num ambiente fechado, ele chegou à conclusão de que a massa total dos reagentes é exatamente igual à massa total dos produtos, certo? Então, isso é basicamente a tradução do que seja a lei da conservação das massas. Em uma reação química, a massa total dos reagentes, se eu somar a massa do estanho mais a massa do oxigênio, vai ser exatamente igual à massa do óxido de estanho. Perfeito? Bom, então, em transformações químicas realizadas em sistemas fechados, isso é muito importante que vocês considerem, não é em qualquer sistema que isso vai acontecer, é preciso que se tenha um sistema fechado. A massa total dos produtos é igual à soma das massas das substâncias reagentes, tá? Durante as reações químicas, não há ganho nem perda de massa. O que ocorre é a transformação das substâncias reagentes em outras substâncias, né, que nós chamamos de produtos. Bacana? Bom, então agora, pessoal, feito essa primeira parte da aula, vamos para a segunda parte da aula e vamos falar sobre a lei das proporções definidas, ou a lei de Proust. Mas só que antes disso, perdão, me perdi aqui. Antes de falar sobre a lei de Proust, vamos ver um exemplo de um exercício que eu vou ter que aplicar a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Vem comigo, acompanha aí a leitura. Na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que não se preocupem com esses nomes por enquanto, tá, gente? Percebam que aqui na minha equação química, inclusive, eu coloquei os nomes das substâncias. Eu não coloquei ainda os símbolos que representam essas substâncias. Se eu fosse escrever isso daqui quimicamente, seria HCl mais NaOH. Eu não estou colocando esses símbolos químicos aqui para não confundir vocês ainda, tá? Na medida que a gente for avançando, a gente vai aprofundando nessas questões. Tá. Detalhe, outra coisa importante. Neutralização é um tipo de reação química específica, tá, gente? Reação de neutralização. A reação de neutralização, ela sempre ocorre entre um ácido e uma base, certo? No caso, quem que é o ácido? O ácido clorídrico. Quem que é a base? O hidróxido de magnésio, certo? Então, sempre que você tem uma reação química entre um ácido e uma base, essa reação química é chamada de reação de neutralização, tá? Então, sabe-se que nessa reação, 73 gramas de ácido clorídrico reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio. E há a formação de 36 gramas de água e X gramas de cloreto de magnésio. Analise essas informações e determine a massa do cloreto de magnésio formado na reação. Então, para facilitar o entendimento disso daqui, o que eu fiz? Eu escrevi uma equação química que representa o enunciado. Então, o que ele falou? Eu tenho uma reação de neutralização. Então, eu tenho o ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio. E aí ele me forneceu as quantidades de cada uma dessas substâncias reagentes. Ele me disse que eu tenho 73 gramas de ácido clorídrico mais 58 gramas de hidróxido de magnésio. Uma reação de neutralização sempre vai resultar, sempre vai ter como produto um sal e água. Sempre, gente. Então, olha só, eu tenho cloreto de magnésio mais água aqui nos meus produtos. O cloreto de magnésio é um sal. E aí, percebam que eu tenho um X aqui. O que esse X está representando? A massa do cloreto de magnésio. Então, significa que eu não conheço o valor dessa massa do cloreto de magnésio, desse sal. Mas a água, eu sei, 36 gramas. Então, o meu objetivo aqui, pessoal, é calcular o valor desse X. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma vez, ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio formando cloreto de magnésio mais água. Fornece as quantidades dos ácidos, da água, só que desse sal ele não fornece. Só que detalhe, gente, lembra que eu falei para vocês que a soma das massas dos reagentes, que no caso são essas duas substâncias, tem que ser igual à soma das massas dos produtos, que são essas substâncias. Então, pela lei de Lavoisier, o que vai acontecer? Eu posso montar uma equação. Então, eu vou dizer o seguinte, que 73
mais 50 e... Nossa, gente, perdão, eu coloquei 56 aqui, ó, e teria que ser 58, certo? Perdão aí. Desconsiderem, tá? Deixa eu voltar aqui, vai ser 56 ou 58, só pra ter certeza. É 58 mesmo, tá? Perdão aí. Coloquei o 56 aqui, gente, ó, mas desconsidere, tá? Eu coloquei errado. Então, 73 mais 56 tem que ser igual a x mais 36. 73 mais 56 vai dar 129, certo? Então, aqui nos reagentes eu tenho 129. Então, a soma aqui nos produtos também tem que dar 129. Então, o que você vai fazer? Que número mais 36 vai dar 129? Então, é só você fazer 129 menos 36, que vai ser igual a 90. Porque aqui, gente, eu coloquei o valor errado, né? Mas se você fizer o valor certo... Não, tá certo, 95. Deixa eu só conferir aqui, gente. Perdão, só um minutinho. 73 mais 58 a 131. Tá? Aqui, ó, tem que ser 58. Então vai dar 131. 36 mais quanto que dá 131? Então você faz 131, né? Menos o 36. Que aí vai dar os 95 gramas. Perfeito. Só pega esse 56 e coloca um 8 aqui que vai dar tudo certo, tá? Ou então você pode resolver a equação como vocês estão acostumados a fazer. 73 mais 56, né? Isola as variáveis, passa quem está positivo de um lado negativo para o outro e faz aquela questãozinha matemática que é bem simples de se resolver. Mas a essência é o seguinte, somando esses dois, dá um valor dos reagentes. A soma desses dois tem que dar o mesmo valor, certo? Então, qual número mais 36 vai dar 131? Mas de onde que veio esse 131? É a soma desses dois valores aqui, certo? Então, no caso aqui seria 95. 95 mais 36 dá 131, perfeito? Então tá aí um exemplo de como é que eu posso aplicar a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, para resolver um problema, perfeito? Bom, então vamos lá agora para a última parte da aula. Lei das proporções definidas, né, ou lei das proporções constantes, ou ainda lei de Proust. Por que Proust? Porque o cara, né, que idealizou essa lei se chamava Proust. Então vamos lá, olha só. Os cientistas foram descobrindo a composição das substâncias por meio de reações de síntese e de análise. Gente, no exemplo anterior eu falei de reação de neutralização. É um tipo de reação química específico que ocorre entre um ácido e uma base. Aqui eu estou falando de reações de síntese e reações de análise. Também são tipos específicos de reações químicas, certo? O que seriam essas reações de síntese? Imagina comigo, eu tenho duas substâncias simples. Essas duas substâncias simples reagem formando uma única substância mais complexa. Isso nós chamamos de reação de síntese. Ou seja, você tem duas ou mais substâncias simples reagindo entre si, formando uma única substância mais complexa. Síntese. É como se você juntasse substâncias, formando uma outra mais complexa. Perfeito? E reações de análise. A reação de análise, galera, é o contrário da reação de síntese. Na análise, você vai ter uma substância mais complexa, certo? E aí, a partir da reação, essa substância mais complexa vai se dividir em duas ou mais substâncias mais simples, tá? Então, a composição das substâncias, elas foram determinadas por meio desses dois tipos de reações químicas principalmente, tá? Reações de síntese e reações de análise. Galera, tô vendo que eu tô falando muito rápido, né? Então, deixa eu acalmar. Blá, 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 blá. Deixa eu acalmar um pouco aqui os nervos e vamos retomar. Eu tô com sede já, tô falando há muito tempo sem parar. Se estivesse em sala de aula, eu tava com uma garrafinha de água, tomando, de boa, mas enfim. Deixei a água ali na geladeira e não vou lá buscar agora. Vamos finalizar aqui. Por exemplo, a decomposição da água por meio de eletrólise. Gente, eletrólise é um processo onde eu tenho a ocorrência de uma reação química a partir de uma corrente elétrica, certo? Então, eletro vem de elétrico, tá? Então, eletrólise. Fornece hidrogênio e oxigênio. Logo, a água é composta desses elementos. Então, olha só. A água. Isso você pode fazer em casa. Eu não recomendo que faça, tá? É bom que se faça isso com o auxílio de um profissional.
Perfeito? Então, se você, por exemplo, você pode pesquisar no vídeo no YouTube, não tem problema nenhum. O que as pessoas fazem? Pega a água pura, certo? E aí você coloca um fio ali para fazer com que haja uma carga elétrica dentro desse recipiente. E aí vai começar a borbulhar. Esse borbulho indica que está sendo liberado alguns gases, pessoal. E quais gases são esses? Gases hidrogênio e gás oxigênio. A eletrólise da água, ela permite com que eu tenha uma reação de análise. Então a água, observem, a água é uma substância mais complexa. A partir da reação química, a partir da eletrólise, ela é subdividida em duas substâncias mais simples, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, certo? Bom, verificou-se experimentalmente que qualquer que seja a massa de água decomposta, as massas de hidrogênio e oxigênio obtidas se encontravam numa proporção constante. Ah, professor, não entendi porcaria nenhuma disso que o senhor falou. Beleza, vamos entender isso daqui então. Eu coloquei aqui uma tabela para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos pegar por partes aqui. Então, aqui na parte de cima, eu tenho a reação anterior, tá? A reação de análise da água. Como assim? Olha só. Tem uma certa massa de água. Você pegou uma amostra de água, tá? E aí, você submeteu essa amostra de água a uma reação química que nós chamamos de eletrólise. Com a eletrólise, você vai separar as substâncias que formam a água, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio, certo? Então, o que os cientistas fizeram? Eles calcularam todos esses valores, pessoal. Eles pegaram aqui, por exemplo, 4,5 gramas de água. Quando eles pegaram essa amostra de água e submeteram a um processo de eletrólise, o que eles obtiveram de hidrogênio? 0,5 gramas de hidrogênio. E de oxigênio, o que eles obtiveram? 4 gramas de oxigênio. E aí, o que acontece? Se você pegar a massa desse hidrogênio e dividir pela massa desse oxigênio, vai dar 1/8, certo? 0,5 sobre 4, fazendo a simplificação da fração, dá 1/8. Tá, beleza. E aí, olha só, de 4,5 para 9, eu dobrei a quantidade de água. Então, a amostra de água que eu peguei é maior, certo? Só que aí o que acontece? Quando eu pego 9 gramas de água e faço a análise dela a partir da eletrólise, eu vou obter 1 grama de massa de hidrogênio, de gás hidrogênio, e 8 gramas de massa de oxigênio. E se você fizer 1 grama sobre 8 gramas, dá 1/8. Vão observando bem o que está acontecendo aqui. Ó. Beleza. Pegaram agora 18 gramas de água. Uma amostra de 18 gramas de água. Submeteram o processo de reação química, né, a eletrólise. E aí, eles observaram que foram formados 2 gramas de hidrogênio, de gás hidrogênio, e 16 gramas de gás oxigênio. 2 gramas sobre 16 gramas dá 1/8. Beleza, vou pegar agora 100 gramas de água. Se eu pegar 100 gramas de água e submeter a essa amostra um processo de eletrólise, eu vou obter 11,11 gramas de hidrogênio, 88,88 gramas de oxigênio. E se você fizer a razão, ou seja, a divisão entre esses dois valores, vai dar 1/8. Então, o que os químicos perceberam, gente? Independentemente da quantidade de água que eu pegar, a relação entre a quantidade de hidrogênio e de oxigênio ela é constante. Ou seja, essa relação é sempre de 1 para 8. Eu sempre vou ter 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Sempre, sempre, sempre. É isso que trata a lei das proporções definidas, a lei de Proust. Olha só. A proporção das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Tá? Vou dar mais um exemplo para esclarecer ainda mais essa ideia. Olha só. Aqui, ó, nós estávamos vendo a reação de análise da água. Ou seja, eu estou pegando uma substância complexa, que é a água, e estou dividindo ela nos seus componentes fundamentais, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer a reação de síntese da água. Se eu separando a água, eu tenho o gás hidrogênio e o gás oxigênio, se eu juntar o gás hidrogênio e o gás oxigênio, eu formo a água, verdade? Então vamos lá, olha só. Então, gás hidrogênio mais gás oxigênio formando água. Reação de síntese da água. Então, pois bem,
Digamos que, viram lá que eu falei para vocês que a relação entre a quantidade de hidrogênio e de oxigênio é de 1 para 8? Eu sempre vou ter 1 grama de oxigênio, de hidrogênio, reagindo com 8 gramas de oxigênio, somando as massas, tem que dar a massa da água, 9 gramas, perfeito. E se eu tiver 2 gramas de hidrogênio? Dobrei a quantidade de hidrogênio. Se eu dobrar a quantidade de hidrogênio, obrigatoriamente eu tenho que dobrar a quantidade de oxigênio. Então, se eu tenho 2 gramas de hidrogênio, eu vou ter 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água, porque 16 mais 2, 18. Lembra lá da lei da conservação das massas? A massa se conservou. Tá. E se eu tiver 3 gramas de hidrogênio, eu vou ter 24 gramas de oxigênio, formando 27 gramas de água. Só que aí, beleza, tá aí tudo bem. Aí eles colocaram uma perguntinha interessante. Eu sei que 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio forma 9 gramas de água. E se eu pegar 2 gramas de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, o que eu vou formar aqui? Pensem aí um pouquinho. A grande maioria vai pensar, não, então como a massa se conserva, 8 gramas de oxigênio mais 2 gramas de hidrogênio vai dar 10 gramas de água, certo? Errado. Isso está errado, gente. Ah, professor, mas por que? O senhor falou que as massas se conservam. Sim, as massas se conservam. No entanto, contudo, todavia, ademais, existe uma proporção entre as quantidades dos reagentes para formar o meu produto, tá? A relação dessa reação específica, todas as reações químicas possuem uma proporção definida. Você precisa memorizar qual é o valor dessa proporção. Eu preciso me lembrar que a relação da proporção na síntese da água é de 1 para 8? Não, você não precisa lembrar dos valores. Você precisa lembrar da ideia, da teoria, que existe uma relação de proporção, certo? Então, se eu tiver 2 gramas de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, eu não vou formar 10 gramas de água. O que vai ser formado, então? Olha só, eu coloquei aqui para vocês e vamos analisar o que está escrito aqui. Aqui eu já coloquei numa linguagem simbólica, numa linguagem química. Finalzinho da aula, já para começar a melhorar o negócio. Ó, então eu tenho 2 gramas de gás de hidrogênio. Ó, o que eu coloquei aqui, gente, é a mesma coisa que está aqui. Só que eu coloquei numa notação química. O gás de hidrogênio representa assim, ó, H2. Esse G indica que está no estado gasoso, tá? Então 2 gramas de gás de hidrogênio mais 8 gramas de gás de oxigênio, O2. Vai ser igual a 9 gramas de água. Mas, professor, você falou que 9 gramas de água é quando é 1 aqui e 8 aqui. Sim, 1 aqui e 8 aqui vai dar 9 gramas de água. A quantidade de hidrogênio que reage com o oxigênio é fixa. Como eu mudei somente a quantidade de hidrogênio, mas não mudei a quantidade de oxigênio, a quantidade de hidrogênio que vai reagir com a quantidade de oxigênio é fixa, é de 1 para 8. Só que aí eu tinha 2 gramas de hidrogênio. Isso significa que só 1 grama de hidrogênio vai reagir e 1 grama vai sobrar, certo? Então o resultado vai ser 9 gramas de água mais 1 grama de... Aqui não é H2O, gente, perdão, pelo amor de Deus. Aqui é H2. Esquece esse O aqui, tá? Apaga esse O aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Resumindo, 1 grama de hidrogênio vai reagir com 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água, e vai ficar sem reagir 1 grama de hidrogênio, certo? Então, se eu considerar essa última parte aqui, ó, a resposta seria essa, tá? Mais 1 grama de, mais uma vez, aqui não é H2O, aqui é só H2, eu coloquei errado. Só que, né, tá no final da aula, eu não vou voltar lá e corrigir esse valor. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para quem conseguiu ficar aí até o final dessa aula, deixa aí seu like, perfeito? Deixe seu comentário, caso você tenha gostado, queira fazer alguma consideração, algum elogio. Espero que logo, logo a gente esteja junto. Não que eu esteja com saudade de vocês, porque na verdade eu estou amando ficar longe de vocês, porque né, não é segredo para ninguém que eu tenho um ódio mortal por todas as turmas, mas esses primeiros anos eles são especiais nesse sentido. Né? Eu odeio ainda mais do que os outros. É isso. Então, a partir dessas explicações, eu vou deixar uma lista de exercícios, né? Eu já mandei para vocês. Eu acredito que vocês já tiveram acesso a essa lista no blog. E aí, resolvam essa lista. E é isso, gente. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. E aí, na próxima aula, eu volto a falar dos modelos atômicos, tá? E até mais. Tchau, tchau. Valeu!
Fui!